Olá, pessoal. Continuando ainda sobre o tema liderança, vamos trabalhar um pouquinho sobre liderança remota. Por que surgiu a necessidade desta aula? Desde a pandemia, e até antes, para alguns líderes, muitos já utilizavam os recursos que nós temos hoje de tecnologia para que ele pudesse acompanhar a sua equipe, mesmo estando à distância. Então, isso já acontece há muito tempo com empresas multinacionais, por exemplo, em que a liderança fica, às vezes, na matriz e nas filiais ele tem uma equipe ativa que ele precisa ter um contato constante com essa equipe, e eu acho que vai ser uma aula muito interessante que pode ajudar vocês com essas dicas. Espero que também passem para frente essas aulas, não tem problema algum. Eu até fico muito feliz se puder ser útil para alguém, ok? Bem, então eu vou projetar aqui para vocês, para que fique mais fácil para nós acompanharmos. Lembrando que essa aula faz parte da disciplina de comportamento organizacional. Primeira questão, né? É muito importante que, mesmo que você esteja à distância, a sua equipe ela é formada por pessoas. Então, pessoas elas pedem um relacionamento, elas pedem um cuidado, e é também função do líder, além de ter a questão técnica, é também função dele acompanhar, apoiar, motivar a sua equipe. Então, para isso, ele precisa conhecer a sua equipe. Então, gosto muito dessa frase aqui, né? Primeiro a liderança, depois sim a distância. É importante que o líder entenda que não vai poder controlar tudo, porque alguns detalhes do dia a dia vão inevitavelmente escapar do controle dele. Uma coisa é você estar ali no escritório, vendo o que cada um está fazendo. No caso da liderança remota, você vai ter que confiar à equipe algumas atividades, pontuar para ela os momentos de checagem e de entrega, como que você quer que seja feita essa entrega e quando você quer, e aí o jeito que a pessoa fez ou o horário que ela fez, nem sempre a gente tem hoje algumas ferramentas que fazem o controle, né, o quando a pessoa loga ou não, mas isso não é garantia de que a pessoa vai estar ali full time fazendo a atividade que você delegou. O importante é que o resultado ele seja entregue. Uma vez o resultado entregue com qualidade, da maneira que a empresa precisa, é o que é mais importante. É muito importante também que o líder comunique frequentemente os objetivos organizacionais individuais. Organizacionais, pensando aí tanto no setor, quanto os objetivos mais amplos mesmo, né, os globais, mas também as metas que cada colaborador tem que cumprir para poder ter um bom desempenho ali na equipe, ser considerado uma pessoa com bom desempenho. E é importante que ele tenha um bom relacionamento com a equipe e também estabeleça uma confiança com essa equipe, principalmente por conta da distância. Eu gosto muito dessa ilustração aqui. Essa ilustração é de um dos livros que tem lá no final, na bibliografia utilizada, no livro do Robbins, que ele vai comentar sobre as limitações da comunicação, quais são os canais, né? Qual a riqueza dos canais de comunicação. E no caso da liderança remota, a gente tem uma limitação grande, porque é feita aí a distância, mas essa limitação não é tão grande se nós considerarmos que há outros recursos comunicacionais que são mais pobres. Então vamos lá, né? Qual seria o canal mais rico? É aquele em que eu estou frente a frente com a pessoa, em que eu posso fazer uma leitura corporal, né? Uma leitura do não verbal, eu posso, na hora mesmo, eu já vou dando feedbacks para essa pessoa e ela também me dá feedbacks e a nossa comunicação flui para um determinado objetivo. No caso, a gente tem um canal que é quase tão rico quanto que seriam as videoconferências. Então, as videoconferências são consideradas aí canais ricos de comunicação, porque ali eu consigo te ver, consigo te ouvir, eu tenho experiência de situações em que o líder, isso na época da pandemia, eu acompanhando uma pessoa em cargo de liderança, ela dizia que os resultados estavam caindo muito.
era um time comercial. E uma das orientações que eu passei para essa pessoa é que ela pedisse que em todas as reuniões as pessoas estivessem com as câmeras abertas. E isso fez toda a diferença. Lá eles faziam um ranqueamento de vendas diário e isso logo trouxe um bom resultado para ela. Porque quando eu não estou sendo vista, muitas pessoas acabam diminuindo o seu nível de atenção, fazem outras atividades, e é muito importante que num diálogo, numa reunião, a gente esteja com a nossa atenção plena ali, nós estejamos focados naquele momento. Então, a videoconferência, desde que você esteja vendo o seu interlocutor, ela é um canal rico. Depois, na medida que a gente vai para outros canais, vocês podem ver aqui que eles vão ficando mais pobres, né? Então, por exemplo, mensagens de áudio, conversas telefônicas, grupos online, grupos, quem participa, acredito que todo mundo participe de grupos, vê o quanto que nós não estamos preparados para participar de grupos. As pessoas não entenderam ainda que para uma boa comunicação, eu preciso ter o contexto, eu preciso acompanhar o fluxo das informações para que eu entenda o que está sendo dito. Não adianta eu pegar a última mensagem do grupo, interpretar e responder, ou pedir que o grupo todo me faça um resumo de tudo que aconteceu. Se eu faço parte do grupo, é minha responsabilidade acompanhar a comunicação integral deste grupo, mas a gente sabe que, infelizmente, não fomos treinados e ensinados para isso, e algumas pessoas talvez demorem um pouco mais para terem esse aprendizado. E aí, nós vamos seguindo aqui para os canais mais pobres, né? Que são os canais aí da escrita, né? São aqueles boletins, comunicações muito formais, que são por escrito e tudo mais. Bem, em termos de comunicação, quais que são as dicas para que você tenha um bom resultado quando você é um líder à distância, né? Um líder remoto? Primeira coisa é respeitar o fuso horário da sua equipe. Então, você às vezes está num fuso muito diferente e vai demandar da sua equipe num horário em que, por exemplo, é madrugada. Então, é importante que seja combinado com as pessoas da equipe qual vai ser o horário que vocês vão manter esse contato, as reuniões vão ter um horário fixo, porque aí todo mundo consegue se programar e atender às solicitações da chefia. Considerar que há diferenças culturais, então é muito importante para um líder conhecer os costumes de seus liderados, conhecer os costumes daquele país para o qual ele está, às vezes, delegando alguma atividade, porque isso vai mudar a forma como ele vai cobrar, como ele vai acompanhar a atividade. Criar uma agenda com cronograma para toda a equipe, porque aí a equipe já sabe, olha, dia tal, o fulano não pode, porque ele já tem uma reunião agendada. Então, é importante que isso fique à vista de todos os membros da equipe. Usar lembretes para o caso de haver pessoas com dificuldades aí de gerenciamento de agenda, enquanto eles não aprendem a ter essa competência, o líder pode colocar esses lembretes para a equipe. Acompanhar as atividades de cada um, isso já acontece em todo papel de liderança que é bem desempenhado, mas como que você vai acompanhar? Existem softwares, existem plataformas específicas que você consegue saber o status da atividade de cada subordinado seu, e é claro que acompanhar também, ainda que seja por um curto período de tempo na semana, você ter ali um momento de ter um encontro com esse subordinado. Concentrar-se na eficácia da comunicação, então, combinar, né, acordar com a equipe qual é o melhor horário para que todos estejam presentes, descobrir se os membros da equipe eles são mais extrovertidos ou mais introvertidos. Então, assim, em geral, os introvertidos, eles não gostam, por exemplo, de abrir a câmera, eles não gostam de mensagem de áudio, eles preferem a mensagem por escrito, não que isso seja uma regra, mas a experiência nos mostra isso. Então, dependendo do perfil do seu colaborador, você vai se adaptando ou vai negociando com ele o tempo de resposta. Às vezes,
Tem pessoas que são mais analíticas, elas vão precisar de um tempo de resposta maior do que aquelas que são mais assertivas. Então, você vai negociando com elas esse tempo. Descobrir os modos e as ferramentas que cada pessoa da sua equipe prefere para se comunicar. É claro que não dá para você fazer aí algo muito personalizado. Se for uma equipe pequena, é possível e é bastante desejável. Mas se não for possível, pelo menos tente dividir em dois grupos. O grupo que você vai ter a reunião mais frequente e o grupo que consegue trabalhar mais sozinho e que a comunicação vai ser mais por escrito. Então, você vai junto com a equipe tentando saber qual que é o canal que funciona melhor para vocês. Dicas gerais agora. Dê uma atenção total à sua equipe, né? O que que acontece? Quando nós estamos aqui no online, nós sabemos que no presencial, muitas vezes, nós temos a péssima mania de estar conversando com alguém com o computador aberto, aí a pessoa chega, fala com a gente responde, a gente volta e abre a janela de novo, tem 50 janelas abertas, notificações chegando o tempo todo. Então, quando você estiver numa reunião com a sua equipe online, seja com a equipe ou seja com uma pessoa da equipe, esteja inteiro, esteja somente ali com ela. Por quê? Porque você corre o risco de perder muito tempo tendo essas entradas, esses imprevistos, essas solicitações não planejadas. Usar fones de ouvido, isso vai diminuir ruído, isso vai te dar uma atenção maior, o som fica melhor para a gente escutar. Então, e isso principalmente é bom para quem, se o seu subordinado estiver numa área de trabalho em que você não tem paredes, né? Que você só tem ali as meia paredes, né? As estações de trabalho. Então, seria muito importante o uso de fone de ouvido. Programar-se, né? Considerar que 40% da nossa atividade praticamente é feita de imprevistos, então já saiba, se tiver um horário fixo, ótimo, se dependendo da área tem muito imprevisto, então não dá para ter horário fixo, mas é importante que a equipe seja a primeira a ser comunicada quando houver uma mudança nos planos. Faça pequenas chamadas, né, micro calls com a sua equipe. Então, não precisa ser uma chamada de meia hora, uma hora todos os dias. Isso demanda muito tempo e não é produtivo. Mas você pode fazer chamadas muito curtinhas para tratar de assuntos importantes e que às vezes são urgentes também. Tenha sempre um ponto de apoio dentro da empresa. Então, você pode combinar com um membro da equipe que ele vai ser seu ponto de apoio, de modo que se você não consegue se comunicar com todos os membros, você se comunica só com ele e ele repassa, ou ele, de alguma forma, ele vai ajudá-lo aí nessa comunicação, às vezes até mesmo na delegação de tarefas. Lidere e não controle, porque se você for uma pessoa bastante controladora, vai ser muito frustrante, porque você não vai conseguir controlar a equipe o tempo todo. E pratique a escutativa. Quem pratica a escutativa, ela escuta não para responder, mas ela escuta para compreender o que o outro está dizendo, porque isso favorece a gente a se aproximar mais da outra pessoa e favorece a gente ter uma resposta mais assertiva para ela. Quais são os desafios que o gestor que está remotamente enfrenta, né? Primeiro, ele tem que ter metas claras e para isso ele precisa conhecer o processo, ele precisa saber o que ele quer. Ele precisa comunicar-se com frequência com a equipe, já falamos um pouquinho, né? Ele precisa também ter momentos de comemoração de vitórias, porque nem todo momento é só cobrança, é só puxão de orelha. A gente tem que ter também o momento do encontro, da integração da equipe. Quem trabalha com mais pessoas sabe o quanto que é importante você conhecer quem é seu colega de trabalho. Isso favorece muito na hora, inclusive, de você fazer um trabalho coletivo com ele, né? Ali um trabalho em equipe, ou você depende dele para alguma coisa, uma entrega dele vai impactar na sua entrega. Então, você ter esse momento de
comemoração e integração é super importante. E a chefia, né, a liderança, incentivar aqui a resolução de problemas no coletivo. Então, se é algo que o coletivo pode se beneficiar, por que não chamar a equipe para pensar junto? Claro que a gente sabe que nem sempre duas cabeças pensam melhor que uma, a gente já viu isso também na disciplina de comportamento organizacional, mas há momentos em que há espaço, sim, para que sejam ouvidas todas as ideias, e soluções dadas pelos colaboradores. O modelo de liderança remota, ele vai trazer três variáveis aqui que o líder precisa estar atento. A primeira delas é liderança e gestão. Então, é importante que o líder, ele estabeleça boas relações com seus liderados, ele tenha para si um aprendizado contínuo, que seria o autoaprendizado. Então, ele precisa estar estudando, ele precisa conhecer ferramentas. Isso qualquer líder precisa fazer. Mas o líder remoto, porque como as ferramentas tecnológicas são muito rápidas, né? O lançamento delas é muito rápido, sempre muda, sempre se atualiza, é importante que ele também se mantenha atualizado e ele crie, né? Ele tenha uma responsabilidade sobre os resultados da sua equipe. Ele precisa, então, né, em termos de ferramentas e tecnologias, dominar o uso dessas ferramentas e saber qual que vai ser a mais utilizada, qual que é a mais adequada para aquele tipo de trabalho. E, por fim, também ter aí em termos de habilidades e impacto, ele tem que estar disponível para adotar novas tecnologias. Por quê? Porque ele o tempo todo vai ter que desenvolver novas habilidades, ele vai ter que ver quais tecnologias, quais ferramentas vão impactar melhor ou mais no seu trabalho, e ele vai ter que segui-los. Aqui só uma brincadeirinha com vocês aqui, antes de verem a resposta, vão pensando aí. É, mito ou verdade, tá? Você não vai conseguir controlar a sua equipe. Se você prestou atenção aqui, você vai ver que essa é uma verdade. Não, é um mito, tá? Você não vai conseguir controlar o tempo todo, mas você tem que controlar a equipe, ok? Você vai ter que acompanhar os resultados da equipe. Então, assim, você não vai conseguir controlar totalmente, mas você precisa controlar a equipe. Então, é um mito, você vai controlar sim, só não vai controlar, gente, nos detalhes. Aí realmente vai ser frustrante se você tentar, tá? Você vai perder alguns detalhes da operação que só acontece no dia a dia. Já dei um spoiler aqui. Aqui é um mito? Você vai controlar tudo? Não, né? Então você vai perder sim, né? Aqui é verdade. Não vai dar para estar presente o tempo todo. A produtividade do seu time vai cair sem você por perto. Nossa, com certeza, Cláudia, vai cair, porque o olho do dono é que engorda a boiada, né? Não é bem assim, né, gente? Mito. A produtividade, desde que você tenha bons indicadores, os indicadores corretos e a maneira correta de liderar, a produtividade às vezes vai até aumentar, como eu já vi em vários casos. Não é seguro trabalhar remotamente. Hoje, com tanto de tecnologia de informação que a gente tem, tanto de recurso, é um mito, né? A gente tem sim condições de trabalhar de maneira bem segura, aí cada empresa tem que procurar as ferramentas mais adequadas. As reuniões nunca vão funcionar. Nossa, se nunca é pesado. Acho que aqui vocês já sabem a resposta, né? Mito. As reuniões podem funcionar sim, desde que tenha hora para começar, hora para terminar, como qualquer reunião tem que ter, independente de ser presencial ou remota. E elas vão funcionar desde que você tenha um objetivo claro, você sabe onde quer chegar com essas reuniões. Tenha um critério, quem vai falar primeiro, levanta a mãozinha. Então, todo mundo sabendo usar a ferramenta, dá super certo. Nem todo mundo consegue fazer trabalho remoto. Ah, eu acho que todo mundo consegue sim, basta ter força de vontade. Não é bem assim, né? Nem todo mundo
consegue fazer, tá? Tem pessoas que têm dificuldade mesmo de fazer trabalho remoto, não tem perfil para trabalhar à distância, precisam ter contato com gente, precisam ter o chefe por perto, pessoas que precisam ser validadas o tempo todo, precisam de feedbacks o tempo todo, ou precisam de contato com gente. Se não tiver contato com gente, tem pessoas que ficam malucas, né? O humor vai embora, não consegue nem produzir. E é super importante que a gente pense também na qualidade de vida, porque quando você está remotamente, o seu trabalho está na sua casa. É muito importante que você tenha momentos para o trabalho e tenha momentos para o descanso, para o lazer, para suas atividades, enfim, domésticas, esportivas, o que você quer fazer pela sua saúde, pela sua família, ok? Então, assim, isso é muito importante que o gestor esteja atento a isso. Não adianta ele ficar te ligando às 3 da manhã, porque ele está num outro país, achando que você vai produzir, que você vai fazer aquele trabalho e vai entregar do jeito que é necessário, né? A gente sabe que isso, no médio e longo prazo, isso tem consequências, inclusive você pode até pedir para sair da empresa, se não perceber que tem uma qualidade de vida sendo considerada também. Então, o que que é importante? Gerenciar o tempo e as prioridades, para saber quais entregas são importantes, quando que eu tenho que parar, eu tenho que ter um horário para parar de trabalhar. Balancear aí a vida pessoal e a vida profissional, que na verdade são uma vida só, né? Isso tudo é uma vida só, mas que é importante eu saber, opa, aqui agora é meu espaço de lazer, aqui agora é o espaço da minha família, não vou mexer nisso, guarda o computador, desliga e amanhã você loga de novo para trabalhar. E principalmente formar sucessores, porque isso, independente de ser presencial ou remoto, é muito importante que você tenha pessoas que podem te substituir diante de uma necessidade. Pode ser que você seja promovido, aliás, se você não tiver sucessor, nem promovido você vai ser, porque não tem ninguém para te substituir. Então, formar sucessores é super importante para aqueles momentos de necessidade, você ter uma equipe em que um consegue segurar as pontas em momentos de maior dificuldade e para que você também possa seguir na sua carreira, assim como as pessoas da sua equipe. Bem, essas aqui são as principais referências que eu utilizei. Aquele esquema da comunicação está no livro Comportamento Organizacional do Robbins, e depois vocês podem acessar, essas referências para poder aprofundar um pouquinho mais. Espero que tenha sido útil para vocês. Espalhem esse vídeo, eu acho que ele pode ser útil para várias pessoas que têm, esse tipo de liderança, têm esse tipo de demanda, e qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.